Fala, rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Quem não for inscrito ainda, se inscreva nesse canal que eu compartilho a minha jornada até a liberdade financeira. E nesse canal eu quero também compartilhar muita coisa com vocês, não é só isso, mas ajudar vocês da melhor forma possível. E hoje, como prometido no último vídeo, eu vou trazer para vocês alguns hábitos que você pode fazer para não cair no limbo e também se blindar e sempre manter-se focado. Então, eu vou dar exemplo meu, o que eu faço hoje em dia para estar sempre focado, independente do que aconteça. É lógico que é muito difícil fazer essas três coisas, mas vamos lá. Primeiro, eu faço caminhada. Vocês veem que sempre meus vídeos é caminhando, certo? Segundo, caderno de gratidão. Caderno de gratidão, já expliquei aqui em algum vídeo do canal, onde eu falo especificamente só sobre esse assunto. Você pode procurar aí no canal, você vai achar vídeos sobre isso. É muito bom, caderno de gratidão. E o terceiro é muito bobo, mas ajuda muito. Ter o quarto limpo, ou limpar o quarto todo dia. Por quê? Eu gosto de andar descalço no meu quarto, beleza? Então, pra mim, isso é uma coisa imprescindível, inegociável, na verdade. E quarto limpo, eu andando descalço nele, eu me sinto muito bem. Parece que é uma liberdade muito grande. Então, são três hábitos que eu faço no meu dia a dia, que deixa a minha mente muito mais clara em relação a pensamentos. Eu fico sempre focado. Detalhe, eu faço isso todo dia. Se eu manter uma jornada de um mês fazendo isso, cara, é muito bom. Lógico, eu faço todo dia, mas às vezes eu falho. Porque devido à rotina, às vezes precisa de outra coisa, então acabo falhando. Mas já teve fases que eu fazia isso todos os dias. E foi uma das melhores fases da minha vida. Por quê? Eu estava sempre focado. Eu realmente não saí do foco. E nessa fase, eu estava fazendo coisas que eu não concordava, mas eu estava focado naquilo. Beleza? Eu andava com pessoas que eu não achava interessante, mas mesmo assim, eu andava com as pessoas, por exemplo, à noite, mas no outro dia eu estava focado. Então é muito importante que você tenha hábitos para te manter no foco, beleza? E isso são hábitos diários. Então, como é que você constrói esses hábitos? Primeiro, você tem que olhar na sua rotina e ver coisas que, cara, te faz bem. E coisas que vão te fazer lembrar do teu foco. Por exemplo, tem um hábito muito bom. Não faço com muita frequência, mas é muito bom. Cara, ler. Ler é muito bom. Vamos imaginar que você quer ler um livro de educação. Você está em busca da liberdade financeira, assim como eu, ou você quer juntar alguma grana. Cara, você vai ler todo dia, pelo menos 10 páginas. Porque eu falei que eu não leio muito, porque eu sou mais do audiobook, ok? E aí você vai ler 10 páginas todo dia para se sentir vivo e saber qual a coisa que você quer para sua vida. É liberdade financeira, entendeu? Então, tipo assim, você tem que estar sempre lembrando o que você quer. Então, por isso que é importante ter o caderno da gratidão, porque você agradece e se mantém focado no que você quer para sua vida, ok? Outra coisa que eu julgo ser muito importante para desenvolver esses hábitos, tem que ser hábitos aonde não vai te desgastar. Por exemplo, eu não acho que a pessoa que é empreendedor, ela deva ir para uma academia, passar 2 horas lá por dia, 1 hora por dia, não acho, entendeu? Se a pessoa é empreendedora, ela vai na academia, ela faz uma esteirazinha e volta. Enquanto na esteira vai responder algumas mensagens, clientes, fornecedor, algo do tipo. Mas nada de extravasar dessa forma, se cansar. Porque a pessoa tem que entender uma coisa, esses hábitos são para te manter focado, não para sugar sua energia. Por que eu tô falando isso? Porque eu já fiz academia. Na época que eu fazia academia, eu demorava até 2 horas no treino. E eu lembro que eu chegava em casa morto. Tinha dias que eu não demorava tanto, mas eu ficava lá na esteira. Mas dias que eu demorava geralmente 1 hora. Eu chegava em casa morto. Eu deitava na cama, eu não conseguia fazer nada, porque eu estava realmente exausto.
Muito provável que eu estava treinando da forma errada, sim, mas eu desenvolvi uma boa musculatura no meu corpo. Então, o que acontece? Essas são algumas regras que eu cito aqui para desenvolver esse tipo de hábito. Tem que estar alinhado com o que você quer da vida, para você ver todo dia, beleza? E também não pode sugar muita energia. E outro detalhe que eu vou falar com vocês agora, porque eu não acredito tanto no quadro de visualizações. É muito bom, beleza? Só que a gente é geração ansiosa. Se a gente ficar vendo aquilo muito todo dia, lógico, a gente aumenta a capacidade de alcançar aquelas coisas. Só que deixa a gente muito ansioso. Pensei que era alguma coisa. Essa trilha aqui é louca, hein? Então deixa a gente muito ansioso. E isso não é bom, velho. Porque, cara, eu tô falando de uma geração que é muito ansiosa por usar muita rede social. Então, quanto mais você minimizar isso, melhor. Agora, por exemplo, se você não vê isso todo dia, mas você faz o seguinte, cara, eu tenho um vídeo aqui, John, que esse vídeo, eu assisto esse vídeo e consigo me imaginar nessa realidade. Numa casa, numa Porsche, uma BMW, algum carro que você queira. E você, toda noite antes de dormir, você faz isso. Isso é um hábito muito bom, entendeu? Criar o hábito de toda noite antes de dormir, se visualizar fazendo isso. E não deixar o quadro de visualizações aberto para você ver toda hora, beleza? Tipo, você pode ficar bitolado das ideias. Então, rapaziada, essa dica eu dou para vocês também, do quadro das metas financeiras que você quer, viagem, algo do tipo. E com essas 3 regrinhas vocês conseguem desenvolver os melhores hábitos para andar sempre na linha que você quer, para construir suas coisas, alcançar suas coisas. O primeiro que eu falei foi ser uma coisa que você vai ver todo dia, beleza? Segundo, uma coisa que não vai te desgastar tanto, certo? E terceiro, não ser uma coisa em excesso em relação a como vai ser essa coisa. Então por isso que eu citei o quadro dos sonhos, beleza? Então a melhor dica para vocês é ser uma coisa que vocês façam uma vez por dia ali. Não precisa fazer toda hora, não precisa olhar toda hora. É fazer uma vez por dia, todo dia. É a frequência, rapaziada. É a frequência que determina a parada toda. E também o caderno de gratidão, falando mais pra vocês, ele determina muita coisa. Por quê? No caderno de gratidão, você sempre vai estar mudando. Eu já falei muito sobre isso aqui. Vocês vão lá no vídeo do caderno de gratidão e olhem direitinho. Sempre vai estar mudando, beleza? Só que tem metas que você não pode mudar. E, por exemplo, quando eu coloquei meu primeiro quadro dos sonhos, não foi porque eu queria realmente, foi porque, cara, o digital, na época ouro de golpe do digital, influenciou a gente a fazer isso. E aí, rapaziada, eu fiz. Depois de um tempo não fazia mais sentido pra mim. Peguei e tirei ele, beleza? Então, alguns sonhos vão mudando quando você vai amadurecendo, beleza? Tem uma lógica muito interessante por trás disso. Porque essa ansiedade pode gerar também problemas para sua vida. A ansiedade de ter muita coisa, cara, um curto espaço de tempo sendo muito novo. Depois eu vou fazer um vídeo explicando sobre isso. Qual a minha opinião sobre esse formato de pensamento, de trabalho e tudo mais. Então é isso, rapaziada. O vídeo de hoje é sobre isso. Anota essas dicas aí para criar os hábitos diários, onde vai ajudar vocês a chegar na melhor versão de si, independente de onde você esteja, independente de onde você mora. Esses hábitos diários de fazer a mesma coisa, caderno de gratidão mesmo, vai ajudar bastante. Já se inscreve aí, rapaziada, compartilha com um amigo e salva para assistir depois, se não puder assistir agora. Tamo junto.